Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver mais dois tipos de materiais, né? A gente agora vai sair do V-Ray MTL e vai começar a ver alguns dos materiais do V-Ray, né? A gente não vai ver todos os que tem ali na lista porque alguns a gente não tem necessidade de uso, tá? Mas a gente vai ver o máximo possível dentro do que a gente vai costumar usar. Até talvez tenham alguns que eu passe que vão ser assim ocasiões muito específicas e que praticamente vocês não vão utilizar, mas em todo caso é legal ter o conhecimento disso para se caso, né, venha a precisar a gente ter como trabalhar isso daí. Bom, então o primeiro material que a gente vai ver nessa aula é o V-Ray Two-Sided. V-Ray Two-Sided é um material onde a gente vai trabalhar o material da frente do objeto, o material de trás do objeto e vai trazer entre eles uma translucência, né? Então a gente vai fazer com que a luz passe por ele quando a gente tiver essa incidência de luz. Onde vocês vão utilizar esse material? Que eu já vou até fazer as demonstrações dele, né? Trabalhando na prática mesmo, que fica melhor para vocês verem. Eu costumo utilizar ele em cortinas. Então, toda vez que eu trabalho com cortina, para ficar aquele efeito de onde está a abertura, tipo a janela ou a porta, fica aquela claridade, e onde não está, fica mais escuro, né, normal. E também em vegetação, né? A gente pega, às vezes, muitas bibliotecas por aí, que a planta vem chapada, né? Ela não tem translucência, não tem reflexo, não tem nada. Então, fica bem artificial, principalmente quando ela vem com aquelas cores mais saturadas, né? Então acaba ficando bem ruim a qualidade da sua vegetação. Então o material Two-Sided vai trazer muito realismo nessa parte de vegetação. Então seriam, que eu costumo utilizar, seriam essas duas ocasiões. E o outro material que a gente vai ver é o V-Ray Blend, que é um material também que a gente pode utilizar muito para fazer mistura de diferentes texturas, né? Diferentes materiais. Então, em um material a gente pode colocar vários materiais e em cima disso a gente vai trabalhando texturas diferentes, né? Reflexos diferentes e assim por diante. Esse eu vou dar um exemplo aqui para mostrar a teoria dele. E depois na prática, nas aulas práticas de materiais, os mais utilizados, né? Aí a gente vai ver onde que a gente poderia utilizar ele, no caso. Então vamos lá. Eu peguei a nossa imagem do quarto mesmo, aqui normal, que a gente já trabalhou bastante. Eu coloquei um plane aqui com o shell, né? O que acontece às vezes quando a gente tem uma espessura no objeto, tipo aqui eu dei o shell, o cálculo do material, né, do Two-Sided, vai ser um pouco mais lento do que se fosse só um plane. Só que eu não gosto de utilizar só um plane, tá? Eu acho que fica meio esquisito, né? Fica só aquela casca, né? Então, eu não me preocupei aqui com o formato da cortina, nem nada, tá? Eu fiz só um plane para a gente poder demonstrar o material. Então, ele tá só com o branco. Vou dar um render aqui para a gente ver. Para a gente vendo as diferenças. Então ficaria só esse plane aqui sem nada mesmo. Vocês vão observar que o material em si, né, ele é bem simples. Vou deixar o render todo e depois vou trabalhar a região. Deixa eu ver a configuração. Ele é um material muito fácil de fazer, né? Não tem muita coisa que para mexer no caso, né? Então eu vou deixar o plane selecionado, vou abrir o editor de materiais, vou pegar um novo slot e aí eu vou aqui, né? V-Ray MTL, vou clicar e vou pegar aqui na aba V-Ray, o primeiro V-Ray Two-Sided MTL. Clico duas vezes nele. Aí é o seguinte, como ele vai trabalhar com
dois materiais, né, o front e o back. O back geralmente também a gente não trabalha, tá? A gente trabalha só com o front. Ele pergunta aqui se eu quero descartar esse material, né, esse V-Ray MTL que eu já tenho, ou se eu quero manter ele como um submaterial. Nesse caso aqui eu vou manter ele como um submaterial. Então eu vou dar OK. Ele vai estar aqui, ó, no front, né, esse material número 3 é aquele material que a gente tinha. Então essa daqui é a cara do nosso material V-Ray two-sided, onde a gente tem o front, que é o material que vai ser frontal aqui da nossa imagem, do nosso objeto. A gente tem o back, que é o material que ficaria por trás. Eu não costumo utilizar nesses casos que eu falei, né, de cortina e vegetação. E a gente tem a translucência, que a gente pode tanto definir, né, com cor, como a gente pode colocar algum mapa aqui para ela também. Essa parte deixa sempre assim como padrão, tá? Para ele sempre dar o Single Side Submaterials. E esse Multiply by Front Diffuse não mexam. Deixa sempre essa parte no padrão e vamos trabalhar só aqui. Então vou aplicar esse material agora. Vou deixar ele um pouquinho mais... Pode ser azul mesmo, só que um pouquinho mais claro. E vou dar o render agora. Vocês vão observar que vai acontecer o seguinte, ó, aonde a gente tem uma Very Light aqui na janela, né? Então observem, ó, que aonde está a luz, a gente tem esse marcado, né, como aconteceria mesmo numa cortina. E no restante, a gente tem aqui essa outra cor, né? A cor do material aqui mais escura. Para exemplificar um pouquinho melhor, eu vou aumentar esse multiplier aqui. Vou fazer uma região só aqui mesmo. Só nessa parte aqui. Então, conforme a gente aumenta a luz, a nossa luz não está visível, né? A gente observa que na janela ela está sem nada. E a gente vai vendo aqui essa parte que vai ficando, que vai mostrando aqui, né, pra gente como que fica. Então essa daqui seria a melhor opção para a gente fazer uma cortina, né? A gente pode usar na textura, a gente pode usar o que quiser nessa parte. E aí a gente controla por aqui, ó, Translucence. Então se eu deixar mais próximo ao preto, o que vai acontecer? A gente vai ter mais do back, né? No caso aqui, a gente não vai ter tanta translucência. Observa que, né, ainda tem, mas é muito pouco. E se eu deixar no branco, a gente vai ter mais translucência. Então observe que agora ficou extremamente forte, né, essa parte aqui, e escureceu mais a outra. Então, normal, né, e que eu costumo trabalhar com isso daqui para ter um efeito do jeito normal, vamos dizer, é mais ou menos no meio mesmo aqui da cor, né? Um cinza e tal, e aí vai fazendo os testes, quero um pouquinho mais, um pouco menos, e assim por diante. Se eu utilizar um back material, né, então tipo agora, só liguei o back material, mas não coloquei nada, ele vai continuar do mesmo jeito. Observa aqui o que aconteceu. Ela ficou nessa parte, ó, meio transparente agora. Então a gente consegue visualizar o nosso caixilho, ó, coisa que antes não estava dando, porque agora a gente tem um material back, apesar de não ter nada aqui, mas só de ligar o back material, observa no nosso slot aqui, ó, que ligando ele muda, né, aqui o sentido das coisas. Então, se for o caso de vocês quererem um material tipo que ele tem o efeito two-sided e que ele tem aquela certa transparência, tipo, sei lá, um voal, né? Acho que é um tipo de tecido assim de cortina que daria esse efeito.
Então essa daqui seria a maneira de trabalhar esse tipo de material. A gente vai, né, trabalha o material da front aqui, coloca a textura, coloca o que quiser ou só a cor e só liga o back material. Se eu adicionar, por exemplo, um outro V-Ray MTL aqui, sei lá, vou botar outra cor. Agora ele vai fazer tipo meio que uma mistura das duas cores. Nessa parte aqui, tá? Então observa que colocando o material no back, aí some aquela transparência e a gente entra com esse outro material. E aí a gente pode trabalhar, né, a translucência, ficando mais forte, ficando mais fraco, assim por diante. E agora a gente já não tem mais aquele azul, né? Ele deu essa misturada. Então, por isso que, assim, para o nosso uso mesmo, a gente vai utilizar ou só o front e trabalha a translucência. Vou tirar daqui do back. Ou a gente vai, né, só ligar o back para ele ter a transparência ali, dependendo do tipo de tecido que vocês estiverem utilizando. Só isso. A gente pode utilizar mapas na translucência também. Vou colocar o checker, vai, que aí dá pra ver bem. Seria isso daqui. Só pra gente ver o mapa da translucência e como que funciona esse mapa. Aonde é preto, né, como tudo assim, o preto tira e o branco tem, né? Então observa que aqui, ó, aonde está o preto eu não tenho mais translucência, são essas duas partes, e onde está o branco eu tenho a translucência normal. Vou pegar, por exemplo, aqui um noise, vou dar um descard aqui. Vou pôr o noise qualquer aqui só para a gente visualizar. Ok. Então, agora a gente não tem preto, né, na cena para chegar a tirar mesmo o nosso noise, a translucência. Mas a gente observa que, né, onde está cinza, ele meio que perde o efeito. E onde está mais claro, ele meio que mais tem o efeito. Então, basicamente seria isso. Eu não costumo, né, utilizar mapa aqui também. Costumo deixar só a cor. Basicamente é muito simples, né? Eu ponho o material do front, defino se vai ser textura e aí coloco tal ou se vai ser cor. E depois trabalho a translucência aqui de acordo com o efeito que eu quiser dar, né? E aí dessa maneira a gente tem o efeito da cortina. Isso pensando na cortina, né? Pensando na parte de vegetação, a gente já vai ver também, seria o mesmo esquema. Então o importante agora é a teoria e não chegar no material perfeito, tá? Então todos esses materiais que eu estou passando, a ideia minha não é chegar ainda na configuração exata do material, e sim que vocês entendam essa parte teórica aqui para saber o que fazer, né, trabalhando os materiais. Ok, então isso daí seria uma aplicação dele. Não vou salvar. A segunda aplicação, vamos ver aqui na vegetação. Então, no caso aqui, ó, eu tenho uma V-Ray Light, tá, que eu coloquei como dome, com um HDRI, e uma V-Ray Sun, para a gente poder visualizar melhor o lance da translucência, né? Se a gente não tiver a luz batendo no objeto, meio que a gente não consegue visualizar essa parte da translucência. Por enquanto ele vai estar até meio estourado aqui, tá? Mas não tem problema, depois a gente vai com o material melhorar isso. Aqui ele está aplicado só o branco, só para vocês verem como está a iluminação, né, do nosso objeto. E aí a gente vai trabalhando por partes aqui, para vocês irem vendo o que vai acontecendo conforme a gente vai trabalhando o material, como ele vai melhorando, né? Então eu vou fazer uma região nessa parte aqui.
E aí a gente vai começar a trabalhar o material, né? Não tem nada demais a cena, é só mesmo para a gente ter uma luz. Então vou pegar o material, Beret Two-Sided, vou manter o material e agora eu vou entrar nele e a gente vai trabalhar textura nele, né? Eu não falei de mapas ainda, mas com certeza com o conhecimento de Max, né, que você já tem, não tem novidade nenhuma em utilizar um bitmap, né? É uma coisa meio básica. Então, no Diffuse, a gente clica aqui no quadradinho na frente da nossa cor e a gente vai pegar bitmap. Então, bitmap 2 vezes. Eu vou entrar nessa aula e aí, olha só, eu tenho aqui, né, para essa folha a textura que eu vou utilizar e eu tenho o canal de opacidade dela. Então, vou pegar a textura, né, ele tem a folha, então as folhas são planes, né? Então eu vou usar uma opacidade para ficar o desenho da folha certinho do jeito que eu quero. Primeira coisa, deixa eu já aplicar esse material aqui para a gente vendo os testes, ó. Só apliquei, não fiz mais nada. Vamos ver o que acontece. A gente vai vendo, né, no material, conforme a gente vai trabalhando, a evolução que a gente vai tendo. Por enquanto, né, só aplicado ali a textura, a gente vai tendo esse resultado, né, de material. Vou até aumentar um pouquinho a região aqui. Vamos lá de novo. Pera. Aumentar um pouquinho para cima. Depois, quando a gente finalizar, a gente dá um render inteiro. Mas aqui já vai dar para ver bem a diferença que vai causando, né, essa parte da translucência, como a gente vai trazendo um realismo bem legal nessa parte de vegetação. Isso vocês utilizem para qualquer tipo de vegetação, tá? Qualquer cor de folha, qualquer coisa, o raciocínio é esse daqui. Então, ok, nessa primeira parte só adicionei, né, o nosso diffuse aqui. Vou trabalhar um pouco do reflexo. Então, vou estar lá o meu Fresnel ligado. Eu vou baixar tudo sem mexer em nada, só para ver o que acontece. A gente já vai trazer um pouco de reflexo, né, na nossa folha, que é muito importante, né? A gente não pode fazer com que ela fique parecendo um espelho, né, meio acetinado, alguma coisa do tipo. Mas vamos acrescentando, né, já vai dando uma outra cara. O tempo de render já vai segurando um pouquinho mais, né, porque a gente tem várias folhas e tal. Mas tudo bem. No final compensa muito, né, assim, principalmente se vocês tiverem uma vegetação próxima da câmera, onde vai pegar detalhes mesmo, compensa muito trabalhar isso aqui. Ok, eu gostei do reflexo, né, agora a gente vai borrar um pouquinho esse reflexo. Então vou trazer aqui o 0,9, né, mais ou menos, para ver como é que fica. E aí a gente tem que ir fazendo testes até chegar mais ou menos em algo que a gente goste, né? No caso aqui ele está dando já esse efeito legal porque a gente já está com o two-sided, tá? Então ele já está lendo a translucência da folha também. Por isso que a gente tem esse resultado bacana. Como a gente tem a sun, né, a luz do sol, então é legal esses brilhos, né, que a gente vai tendo aqui. Ok. Vou borrar só mais um pouquinho aqui, 0,85. Vou voltar. Então tá aqui, né, o nosso material front. O que eu vou fazer aqui é colocar aquela opacidade para ver. Então eu vou aqui no Maps, vou no Opacity, Bitmap, e vou pegar esse daqui. Então, aonde está branco é onde vai ficar o desenho da minha folha, e aonde está preto vai sair o desenho. Ele
deu uma encolhida, né? Não sei se deu para perceber a hora que começou o render, que ele deu uma encolhida e aí ele vai deixar o desenho da folha agora, ó, certinho, né? Aqui a gente percebe bem, ó, né? O desenho de acordo com a opacidade que a gente colocou. Que antes a gente estava sem opacidade, então ele estava no desenho que está aqui, né? Agora ele trouxe também a opacidade geral lá da nossa folha. Ok, já está bem... tá com um aspecto bem legal, bem real mesmo assim de vegetação. Ok. Aqui, se vocês observarem, né, ó, ele já mostra o corte já de acordo com a opacidade que a gente está utilizando. Ok. Depois a gente pode trabalhar bump se quiser, pode trabalhar várias coisas. Eu não costumo trabalhar bump nem nada nessa parte de reflexo, né? Reflexo aqui eu estou utilizando normal, né, sem mapa. A gente pode ter um mapa, por exemplo, dessa folha com reflexo, né? São várias opções. Aqui é mais para vocês entenderem mesmo o raciocínio, né, do material e já dar um acabamento legal sem pesar demais. Se a gente começa a adicionar muitos mapas tal, só se a gente tiver algo assim muito próximo, né, que seria só a imagem disso, né, vamos supor. Mas tem que tomar um certo cuidado para não adicionar muitos mapas, para não pesar demais, né? Aumentar muito subdivs. Eu vou aumentar um pouquinho aqui só para melhorar alguma coisa, que eu não vou mexer na configuração do render, então posso aumentar local aqui. Ok, e aqui eu posso trabalhar então a translucência. A gente pode adicionar aqui, por exemplo, um gradiente, né? Ou um fall off. Vamos colocar um fall off, ok? A gente tem o cinza, o branco e tal. E aí, vamos ver... Vou deixar do jeito que tá, só com o fall off normal. Porque aí ele vai dar uma variação, né, nessa translucência. Em alguns casos ele vai deixar mais escuro, né, com menos, em alguns casos com mais. Então vai trazendo essas diferentes tonalidades, né? Não fica tudo igual, no caso, né? Ali a gente viu que estava tudo meio que numa cor só, né? A nossa vegetação, porque estava tudo com a mesma translucência. Agora, como a gente está trabalhando com um fall off na translucência, então a gente vai ter variações de tonalidade. Vão ter partes onde a nossa folha vai estar mais escura, vai ter partes onde ela vai estar mais clara. E aí sim, a gente consegue trazer um bom realismo nesse material. Depois questão, tá com muito reflexo ou tá com pouco. O relance de calcular o reflexo depende muito de posicionamento de câmera, da parte da iluminação da cena, né? Depende muito disso daí. Se está muito próximo, se está mais longe. Então, o importante é vocês sempre saberem que não existe uma receita de bolo para material. Falar, faz desse jeito que sempre vai dar certo. Não tem isso, tá? Não existe. Quem fala que tem, tá totalmente enganado, porque também não conhece os parâmetros. Então, o grande esquema é ir trabalhando o material. Esse daqui é o pontapé inicial, vamos dizer, para fazer uma vegetação legal. Depois, em cima disso, tem que, às vezes, trabalhar um pouco mais o reflexo, trabalhar um pouquinho mais a parte da translucência e assim por diante, né? Mas o ideal é isso daí. No front, o material da vegetação, o reflexo, o glossiness, a opacidade, né, para recortar a folha. E a translucência eu acho bacana, nesse caso, trabalhar um fall off, né, para não ficar tudo igual. Para a gente ter variações de translucência nas vegetações. Aí fica show de bola mesmo. Agora na cortina não. Na cortina é só o front. E se vocês estiverem simulando algum tipo de tecido que tenha transparência, liga só o back material, mas nem coloca mapa, não coloca nada. Finalizando aqui. Então, para mim isso daí seria um material praticamente perfeito para folhas, né, para vegetação.
A gente tem variações de translucência, variações, né, de cor. E aí tudo depende da textura que vocês utilizarem no front, né? Utilize uma textura de qualidade, pega aí seus Arc Models, tal, né, no site lá do textures.com, pega a textura de folha bacana, pega uma de opacidade que esteja com um recorte bem legal, bem feitinho, e aí com certeza o material vai ficar bem legal mesmo. Então, two-sided seria isso, né? E as duas aplicações que eu costumo utilizar ele. Sempre que vocês tiverem algum material que a gente tem que ter a translucência, né? A luz passando por ele, o material trabalhando com isso e a gente ter o controle, né, dessa passagem de luz, utilizem o two-sided. Beleza. Vamos para o próximo então, que seria o nosso V-Ray Blend. V-Ray Blend, por exemplo, eu vou pegar esse muro, né, para explicar ele. E eu vou trabalhar diferentes texturas nesse muro, né, e diferentes mapeamentos. E aí, no caso, eu vou explicar para vocês como fazer esses mapeamentos. Não estou preocupado aqui com luz da cena, com qualidade da luz, nem nada, tá? É simplesmente o lance de como a gente trabalhar esse tipo de material. Então, estou só com um HDRI, câmera normal e boa. Vou pegar aqui o nosso muro, vou pegar um slot novo, V-Ray MTL e vou passar para o V-Ray Blend MTL. Vou deixar o material, tá? Porque eu vou precisar de um material base aqui. Esse é um material onde vocês têm que prestar bastante atenção, né, de como ele funciona, como fazer os mapeamentos de cada uma das partes, porque vai ser um material que vocês vão provavelmente pensando em dar o máximo de realismo ali numa cena, trazer uma sujeira para alguma coisa. É um dos materiais que vocês mais vão utilizar junto com o V-Ray MTL. É um material que cria assim diversas possibilidades. Nas aulas práticas eu vou tentar fazer os materiais mais utilizados usando bastante ele, trazendo o máximo de realismo que der no material para a gente poder utilizar isso daí. Como que é o V-Ray Blend? O V-Ray Blend ele é formado pelo Base Material, né, que é o material base, que vai ser o geral. E depois a gente tem os Coat Materials, que são os materiais que a gente vai utilizar junto. E a gente tem o Blend Amount, né? Mesma coisa da translucência. A gente tem a barrinha, branco para o cinza, a gente já vai ver como funciona. E também a gente pode adicionar mapas. Então vamos lá. Base Material. Vou pegar aqui e colocar uma cor para o muro. Aplico aqui. E só. Vou deixar só isso. Então, se der o render agora, a gente vai ter só essa cor no muro. E aí a gente chega naquele ponto assim, e se eu quisesse colocar uma sujeira, né, nessa parte de cima, como é que eu faria isso? Ok. Então agora a gente vai trabalhar com os Coat Materials. Então venho aqui, né, no primeiro, V-Ray MTL, vou pegar essa textura. Então dentro do Diffuse, vou lá no meu bitmap e pego aqui essa sujeira. Observa aqui no nosso slot que apareceu a sujeira. Vou deixar aqui visível para a gente poder ver como tal. Ok. E aí a gente vai trabalhar o mapeamento disso daqui, né? Vou diminuir um pouquinho. Então eu vou utilizar aqui o VW Map. Quando vocês forem procurar por texturas assim, procurem por Dirt, né? Bota lá no Google Dirt Material, Dirt Texture, coisas desse tipo que vai aparecer esse tipo de coisa. Ok, então mais ou menos isso daqui. Vou dar um render agora. Então a gente vai observar que ele misturou as duas texturas.
gente consegue ter isso daí. A gente pode, todos os materiais que a gente fizer, tá? A gente tem a opção de trabalhar reflexo, de refração, de bump, do que for. Blend Amount, se eu jogar aqui para cima, né, deixar ele mais escuro, qual material vai sobressair? O meu Base Material. Então, quanto mais para o preto, mais eu vou ter do Base Material. A gente observa que a gente tem a sujeirinha aqui, mas ela está suave. Quanto mais eu jogar para o branco, mais eu vou ter do Coat Material. Então, observa aqui, saiu até a cor minha do base, né? E ficou só a cor do Coat Material. Então, eu vou deixar um pouco mais para o meu Base Material, né? Para deixar essa sujeira mais suave, né? Não ficar uma coisa tão forçada. Ok. E aí a gente pode, né, fazer qualquer tipo de trabalho aqui de reflexo, glossiness, bump, qualquer coisa do tipo. Mas aqui no caso eu não vou mexer, tá? A minha ideia é mostrar como funciona o blend e depois nas práticas eu vou trabalhar mais isso. Mesma coisa aqui, a gente pode ter mapas também para definir isso daí. Vou botar o Fall Off também. Então no Fall Off a gente tem diferenças de tonalidade, ó. Da maneira que tá, então a gente observa que aqui, ó, tá tendo uma influência maior do nosso coat, né? A gente tá mais branco aqui, mais aparecendo. E aqui a gente tem mais a influência do base, ó. Então a gente vai dando um fall off, vai dando um gradiente de leve nisso, né? E a gente pode, né, trabalhar aqui, por exemplo, para deixar mais suave, né? Quanto mais para o branco, mais eu tenho do coat. Quanto mais para o preto, então preto, cinza mais escuro, mais eu vou ter do base material, mas ainda assim tendo um certo fall off aqui. Então essa daí seria uma maneira de trabalhar com os mapas, né? E aí a gente pode trabalhar diversos mapas, por exemplo, um mapa de noise também, né? Vou descartar esse último. Mapa de noise, como vai funcionar? Ele pega o mapa do noise, né? Ó. Então, aí a gente tem as variações dentro desse mapa. Fica estranho, né? Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Fractal aqui. Então a gente vai ter mais variação agora. Mas acaba ficando estranho, né? Acaba ficando manchado. Às vezes fica parecendo que a gente está com um problema de cálculo no Irradiance Map, né? E nessa parte, porque fica tudo mancha. Então eu prefiro trabalhar só aqui, né? Nessa parte, e aí a gente vai dosando isso daí. Agora eu vou adicionar então, né, para finalizar essa parte teórica, uma outra textura. Lembrando que a gente pode adicionar até 9 aqui. Então como eu vou fazer? Mesma coisa, venho no 2, Verray MTL, né, que é a base de todos os nossos materiais, é o Verray MTL. Seria o material standard, vamos dizer, do V-Ray. E vou pegar outro bitmap. Esse daqui, por exemplo, né? Quero uma parte escrita. Uma coisa que acontece aqui, né, que provavelmente vocês saibam, eu tenho até um tutorial no canal do YouTube falando sobre isso. Quando a gente adiciona, né, aqui a gente vê, ó, que a gente tem uma textura aqui e a outra textura aqui. A gente vai ter que mapear, por exemplo, se eu vou colocar aqui para ver, estou vendo a minha textura, eu vou ter que mapear essa textura. Vamos supor que eu quero diminuir ou aumentar o tamanho dela, que seja. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o tile dela. Eu não quero que ela se repita várias vezes, né? Eu quero que esse escrito aqui tenha uma vez só na minha cena. Então eu desligo o tile e aí eu vou ter ele só uma vez na minha cena, para que eu possa depois movimentar ele e tal.
Só que eu já tenho um UVW Map que é referente à textura que a gente pôs da sujeira aqui em cima. Então, como que eu vou adicionar um novo? A gente pode trabalhar aqui com tiling, com offset e tal, e colocar onde quiser, mas eu prefiro trabalhar com o UVW Map, né? Preferência minha, ter vários UVW Map aqui, ao invés de ficar trabalhando texturas aqui. Vai do gosto. Se você já tem facilidade, já trabalha com essa parte de mapeamento por aqui, ao invés de trabalhar pelo UVW Map, não precisa mudar, tá? Pode continuar fazendo do jeito que for mais interessante. O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou adicionar o próximo UVW Map aqui. E aí, ó, eu tenho isso daqui, Map Channel, nessa parte, o canal, e eu tenho aqui também o Map Channel. As minhas duas texturas, ó, se eu vier aqui no primeiro, textura do primeiro, Map Channel 1. E a minha segunda, Map Channel 1. Ou seja, eu tenho dois mapeamentos também no Map Channel 1. Não vai funcionar, porque aí ele vai trabalhar as duas texturas junto. Então, o que eu faço? Aqui na minha segunda textura eu ponho o Map Channel 2. E nesse UVW Map eu coloco o Map Channel 2. E aí agora eu vou trabalhar só o mapeamento dessa textura. Então isso é muito importante. Vocês, conforme forem adicionando texturas, vai mudando o Map Channel aqui, vai colocando novos UVW Map e vai mudando o Map Channel de acordo com cada um. Dessa maneira vocês não vão trabalhar com o UVW Map direto, né, para todas. Então vou posicionar ela aqui agora. Trazer ela mais para cá, baixar um pouquinho. Vamos ver como tá. Vai dar essa diferença agora aqui. Eu vou inverter a textura. Eu tenho que trabalhar ainda a influência dela, mas eu vou inverter essa textura, né? Vou deixar o escrito em preto e o resto no branco. Então, eu vou aqui só na minha textura. Isso é coisa do Max também, tá? Vou lá no Output, inverte. E aí eu inverti a minha textura. Ok. Volto para cá. E vou jogar o Blend para cima também. E aí eu tenho o escrito lá. Passo voltando para cá. E aí a gente vai trabalhando essa relação, né? Para deixar mais forte o escrito, mais fraco, assim por diante. Vou deixar um pouquinho mais forte ali em cima. E dessa maneira a gente vai adicionando quantas texturas a gente quiser, né? E vai trazendo o efeito, né? Isso daqui funciona muito bem. Também, mais para frente, a gente vai ver o Very Dirt, né? Que ele joga a sujeira nas extremidades. E a gente consegue trabalhar o raio dessas extremidades. Então, fica bem legal para metais, né? Tipos de metais, a gente trabalhar isso daí. Mas, basicamente, o funcionamento dele é esse. Não tem muito segredo. Tá ok? Então, vou finalizar essa aula com esses dois materiais para vocês darem uma estudada. E na próxima aula eu venho com alguns materiais que a gente não vai utilizar tanto, mas que são legais para a gente criar, às vezes, algumas coisas aí inusitadas. Tá joia? Então, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau!